No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. O senhor Francisco Xavier Oliveira faleceu ontem em sua casa, na Vila de São José, em Santana do Seridó, Rio Grande do Norte, aos 85 anos de idade. Ele nasceu em uma família humilde, sendo mais novo dos 8 irmãos, em uma casa antiga daquela terra. Francisco sempre foi conhecido por sua generosidade e amor pelo meio rural. Ele completou seus estudos na escola pública da vila, onde mostrou aptidão para o ensino e as ciências. Durante a adolescência, dedicava horas às leituras sobre agricultura e geografia. Seu sonho era ser um professor que ensinasse seus colegas e amigos sobre a importância da terra e da educação. Em 1960, Francisco se formou em agronomia na Universidade Federal de Viçosa, onde passou a dedicar-se às ciências agrícolas e às políticas públicas relacionadas à agricultura no Brasil. Durante sua carreira, ele trabalhou para o Ministério da Agricultura e abriu seu próprio centro de pesquisa em 1972, em Santana do Seridó, onde se dedicou ao estudo das culturas locais e aos problemas do meio rural. Senhor Francisco recebeu muitos prêmios por sua obra no campo agrícola, como a Medalha de Ouro do Ministério da Agricultura em 1986 e o título de cidadão honorário da cidade de Santana do Seridó em 2003. Ele também foi considerado um dos melhores agrônomos brasileiros de todos os tempos. Mesmo com a idade avançada, Francisco continuou a dedicar-se ao seu trabalho até os seus últimos dias. Sua paixão pela agricultura e sua dedicação à educação continuaram a ser o lema de sua vida. Ele sempre acreditava que o conhecimento era o caminho para melhorar as condições da vida no campo e que o ensino era fundamental para isso. A vida de Francisco foi marcada por dificuldades, como a perda de sua esposa, Mariazinha, em 2014 e a doença que o atingiu recentemente. Mas ele continuou forte, sempre sonhando com um mundo melhor para sua terra natal. Ele foi lembrado em diversos programas de televisão, rádio e jornais por toda a região Nordeste. Francisco também era apaixonado pela horticultura e dedicava horas ao cuidado de suas flores no quintal de sua casa. Seu jardim sempre foi um lugar de paz e refúgio, onde ele podia ficar sozinho com a natureza. Ele também gostava de ler livros sobre agricultura em suas tardes, sentado na cadeira preferida do seu estúdio, com o rádio tocando músicas românticas. Na manhã de ontem, Francisco Xavier Oliveira despediu-se desta vida aos 85 anos, mas suas obras continuam vivas e inspirações para muitas pessoas. Seu legado vive nas flores do seu quintal, nas leituras das pessoas que o amavam, nas plantas da sua terra natal e na memória das pessoas que conheceu ao longo de uma vida dedicada às ciências e à educação. Ele será sempre lembrado como um grande mestre do campo brasileiro, cuja vida foi dedicada ao bem-estar da terra e das pessoas. Ela faleceu ontem, no quarto da terceira idade em Vila Esperança, cidade pequena do interior de Minas Gerais. Maria Aparecida dos Santos, a mais amada Maria d'Água das gentis pessoas que a conheceram, deixou a vida para além desse mundo em paz e com um sonho ainda por cumprir. Nascida em 1949, filha de humildes trabalhadores do campo, Maria Aparecida cresceu entre os perfumes das flores e o som dos pássaros na Fazenda Santana, no sertão mineiro. Em seus escritórios pequenos de vidro e madeira, ela aprendeu a leitura e a escrita com seu tio, um professor aposentado. Era então que descobriu o amor pela literatura e decidiu dedicar-se à educação. Em 1968, ingressou na Escola Normal de Vila Nova do Cravo, no Paraná, onde se graduou em pedagogia. Desde então, ela dedicou sua vida às crianças, como uma mãe a mais para muitos deles. Para além disso, foi professora de literatura por mais de 4 décadas, inspirando gerações a amarem as letras e o conhecimento. A Maria d'Água era reconhecida pela dedicação a seus alunos e pelas iniciativas educacionais que liderou.
Em 2015, recebeu a Medalha do Mérito Médico por seu trabalho incansável como coordenadora da sala de leitura em um hospital público. Foi mãe, avó e bisavó adorada. Obrigada aos seus amados netos, que a chamavam de Mamãe Mia, ela gostava mais do que tudo de passar horas com eles, contando histórias e ensinando sobre a vida. A Maria d'Água também foi amada por seus animais. Ela cuidava de 4 cachorros e muitas galinhas que criava para sua família. A memória dela será eternamente viva entre os roncos dos seus caninos carinhosos. A chegada da velhice não foi fácil para Maria Aparecida, mas ela enfrentou com coragem a perda da visão em 2018 e a morte de seu marido, Antônio, em um trágico acidente de carro no ano seguinte. Mesmo assim, ela continuou a plantar suas orquídeas favoritas em seu jardim e escrever poemas para suas amigas, compartilhando sua sabedoria com quem a rodeava. O quarto de Maria Aparecida, no seu pequeno apartamento de Vila Esperança, foi descrito como um retrato da vida de uma mulher dedicada às artes e à educação. As paredes eram adornadas com fotografias das crianças que ela ensinou, os livros que ela amava e as obras de arte que ela criou. Há cheiro de ervas secas e goiabada embaçada enchente o ar. Maria Aparecida dos Santos será lembrada por suas inúmeras conquistas e sua força de vontade imparável. Seu nome foi citado em rádio, televisão e jornais locais como um exemplo de dedicação às artes e ao ensino. A nossa mãe, nosso amor, a mais gentil e educada Maria d'Água será sempre lembrada pelo sorriso que colocava em seus olhos e pelo gesto de abraçar as pessoas com carinho. Sempre presente em nossos corações, ela deixou um legado imenso para a geração futura. Gilberto Gil era um sonho que andava entre as ruas de Salvador, onde o sol derramava seus ouropéu em tijolos antigos. Sua voz, uma nota quebrada no meio do caos da infância, cresceu com a batucada da cidade, bebendo a essência do samba e da bossa nova. Era a promessa de um sonho, um desejo encarnado em uma voz única, em composições que ia deslumbrar o mundo. Ele nasceu em meio às tradições afro-brasileiras, onde o ritmo é o sangue, a dança é a alma e a música é um olhar para o futuro. Ainda criança, Gilberto ouvia os cantores negros em seus vizinhos, absorvendo as vibrantes histórias de suas músicas e sambas, que mais tarde se tornariam a base da sua obra. Ele cresceu com o som do mar, dos tambores e das vozes que gritavam pela liberdade. A vida de Gilberto foi um caminho povoado por músicas e sonhos. Desde os tempos mais remotos, ele sentia-se atraído pelo universo musical, fascinado pelas harmonias que surgem entre as notas, pelos ritmos que levam à dança, pelas melodias que conquistam o coração. Seu sonho era construir um mundo novo através da música. Assim, ele se lançou no mar do universo artístico brasileiro. A voz de Gilberto foi a primeira luz na escuridão dos tempos difíceis, quando o Brasil lutava pela liberdade e pela diversidade cultural. Ele foi um dos primeiros a misturar os ritmos mais diferentes, criando uma nova linguagem musical que fugia das fronteiras tradicionais. Seu tropicalismo foi um grito de guerra contra o conservadorismo, uma revolta contra as normas estabelecidas, uma chama que acendeu a esperança em todos os corações. A música de Gilberto é mais do que apenas notas e ritmos. Ela é a vida miscigenada, a diversidade cultural que flui pelo Brasil como um rio vivo. É o som das ruas, as melodias das festas, os cantos dos trabalhadores, as palavras dos poetas. E ele, com sua voz inconfundível, se transformou em sinônimo da música brasileira, uma espécie de mensageiro do sonho que anda entre as ruas de Salvador. E hoje, Gilberto Gil continua sendo um símbolo da resistência e da cultura brasileira, uma luz na escuridão dos tempos difíceis. Ele é o sonho encarnado, a promessa de uma vida cheia de música e amor, onde as fronteiras desaparecem e todas as vozes se juntam para cantar um hino de liberdade e harmonia. E por isso, ele será eternamente adorado, eternamente reverenciado como o grande Gilberto Gil, o cantor das ruas, o compositor das estrelas, o defensor da diversidade cultural no Brasil e no mundo. No coração do Brasil, em Salvador, a terra da festa, surgiu Gilberto Gil, uma espécie de sonho encarnado, uma luz no meio do calor da tarde, uma voz que cantou o amor pela vida e pela música. Ele nasceu numa família onde o afeto era como a água e o ar, onde os valores simples eram o ouro mais precioso. Aquele mundo carinhoso e vibrante cultivava um ambiente de ritmo,
onde os mercados dançavam ao som dos seus vendedores e as igrejas cantavam a vida com suas vozes ardentes. Aquilo que hoje é reconhecido como uma cultura, então era apenas o mundo que Gilberto vivia dia a dia. A riqueza da Bahia, o fervor do Nordeste brasileiro, um espetáculo contínuo de cores, sons e sabores. Nesse meio tão vivo, a música se fez presente no pequeno Gilberto desde a infância. Ele improvisava melodias, ouvindo o som dos seus pés caminhando nas ruas, acompanhando os programas de rádio que, como um encanto, chegavam até ele através das ondas. O primeiro amor de Gilberto foi o acordeão. Com suas teclas luminosas e sua melodia vibrante, o pequeno cantor encontrou nele a expressão perfeita para seu talento natural. O som do acordeão era mais que música para ele. Era uma espécie de voz da alma, uma linguagem que falava o amor pela vida e pelo canto. Com esse instrumento, Gilberto já revelava os sinais de um artista que marcaria as gerações futuras. Aquele menino que sonhava com a música se transformou em uma luz que iluminou o Brasil, carregado do amor e da essência da vida brasileira. Gilberto Gil, um verdadeiro poeta encantador da música brasileira, nasceu para cantar a história de uma terra vibrante e cheia de ritmo, onde cada batida é um coração que palpita com amor pela vida, a cada nota tocada em seu acordeão. E como uma flama inextinguível, seu talento continua iluminando o caminho das gerações futuras. Na juventude, Gilberto Gil vivia enquanto um poema em constante transformação. A vida no Brasil, naqueles anos de 1960, era uma sonoridade que se fazia presente em cada pulso do coração dele. Sua alma vibrava com o ritmo da bossa nova, trocavam versos com a música popular brasileira e cantavam louvor à poesia de Vinícius de Moraes. A vida era uma melodia que Gilberto aprendeu a tocar cedo. Suas mãos, como dedilhadas por Deus, caminhavam sobre os teclados das guitarras e pianos, transformando as notas em palavras, as palavras em histórias, e as histórias em canções que se desliziam pelo ar, como um sonho vivo. Salvador, sua terra natal, era um mar de cores e ritmos que encheciam suas veias. Aquele sol que brilha com tanta fúria no céu da Bahia é o mesmo que iluminou seu coração desde criança. E aquele mar que se despedaçava contra a areia era um testemunho vivo do poder da vida e da música, que sempre estão em harmonia, sempre em dança. Era uma época de mudanças, uma era de renascimento, de libertação. Os anos 60 no Brasil foram como o vento que vem do norte, cheio de espírito e ideias revolucionárias. E Gilberto, com sua mente aberta e coração vivo, ainda mais empolgado por esse ambiente artístico efervescente, participou de festivais estudantis que se transformaram em um palco para suas primeiras composições. Lá, ele enfrentava desafios políticos e sociais, que moldavam sua visão crítica e sua poesia engajada. As canções não eram apenas música para Gil, era também uma forma de expressão política, social e pessoal. Era uma forma de lutar contra as injustiças, de denunciar os males e celebrar a vida, a amizade e o amor. A determinação de Gilberto Gil, somada ao apoio dos amigos e parceiros artísticos, foi fundamental para a consolidação de sua identidade como músico. Seus colegas, como Caetano Veloso e Tom Zé, eram como seus irmãos de alma, companheiros no caminho da música, da poesia, do amor e do verdadeiro espírito brasileiro. E a partir desse triângulo feito por Gilberto, Caetano e Tom, nasceu um movimento que viria a marcar a história da música brasileira. Um movimento que transformou o futuro, que inspirou gerações, que deixou sua marca no coração do país, como uma canção que nunca termina, que se repete, que se renova, sempre viva, sempre vibrante, como a vida mesma. Naquela terra da samba e do futebol, Gilberto Gil se transformou em um símbolo da liberdade e da criatividade, uma espécie de poeta encantador que cantava a vida e suas contradições. A sua voz era como o som das ondas batendo contra as areias do Recife, onde nasceu, um lugar cheio de cor-de-rosa e pincéis vibrantes, em um universo de cores e ritmos que dançavam ao som de suas guitarras. Aquele abraço, essa canção tão icônica, foi como o olhar de alguém que se recusa a desistir, uma ameaça de paz em meio ao caos, um abraço que promete felicidade e esperança. Era como se ele tivesse dito: não vamos parar aqui, irmão. Vamos continuar nossa jornada, vamos encontrar o sol nas nossas mãos. Mas a vida de Gilberto foi mais do que apenas canções e sucesso. Era como se ele tivesse vivido em um poema cheio de dor e luz ao mesmo tempo.
A ditadura o obrigou a sair de seu país, mas ele não desistiu. A exília foi como uma floresta fechada, onde as ideias e os sonhos podiam crescer livremente. Ele transformou a dor em música, criando composições que falavam da luta pelo amor, pela liberdade e pelo respeito às diferenças. A volta ao Brasil foi como uma renascença, uma promessa de um novo início. Ele se tornou ministro da Cultura, uma posição que ele assumiu com tanta graça e força quanto sua guitarra. Foi como se o país estivesse sendo revivido por um anjo, um guia que ia mostrar a todos que a cultura é a nossa mais preciosa herança, que a música é nossa salvação. E a influência de Gilberto Gil chegou até o mundo todo. Ele se tornou um líder cultural, uma espécie de guru que inspirava e encantava a todos. Universidades do outro lado do globo reconheceram sua obra e ele recebeu títulos honorários. Era como se a vida estivesse dando certo, como se o sol estivesse brilhando mais fortemente depois de uma tempestade. Mas Gilberto Gil foi mais do que isso. Ele foi um homem que se abriu ao mundo todo, que se entregou à sua paixão pela música e por seu país. Ele foi um herói silencioso que inspirou gerações de artistas e pessoas que buscam a liberdade e a felicidade em meio ao caos. E para sempre ele vai ser lembrado como o homem que transformou a dor em arte, que levou a música e a cultura do Brasil para os cantos mais altos das estrelas. Gilberto Gil, um nome que ressonou nas almas das pessoas, uma voz que despertou sonhos, uma presença que se tornou lenda no firmamento da música brasileira. Ele, o filho de um país carregado de cultura e diversidade, que abraçou o mundo inteiro com seu talento e sua essência. A vida de Gil foi uma jornada marcada pela coragem, pela liberdade de expressão e pelo respeito às diferenças. Ele se empenhou em abrir caminhos para a música brasileira dialogar com o mundo, sem renunciar à essência das raízes, como uma árvore cujas raízes se entrecruzam com o solo da terra brasileira. Na sua juventude, no bairro de Tijuca, em pleno Rio de Janeiro, surgiu uma espécie de alquimia que transformaria a vida de milhões de pessoas. As ruas e os morros cantavam o nome de Gil, e cada nota de sua voz era um olhar para o futuro. Ele despertou o mundo com uma música que se transformou em símbolo da resistência e inovação brasileira. Cada corda da guitarra, cada batida do tambor, cada palavra cantada foi como uma chama que acendeu um fogo dentro dos corações das pessoas. Ele não teme a diversidade, mas, ao contrário, abraça-a com amação e respeito. A sua música é a celebração da vida, do amor, do ódio, da saudade e da alegria. E ele consegue isso sem esquecer nunca o que é ser brasileiro, porque a terra de seus ancestrais sempre se misturou às suas canções. A generosidade de Gilberto Gil é algo inigualável. Ele compartilha seu talento com todo mundo, sem distinção de raça, cor